O assunto hoje é cultura? Sim. Cultura. Cultura é tudo aquilo que faz parte vem de costumes, né? Então pode ser arte. Sim. Deixa eu ver. Crença, né? O conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. Conhecimento científico, que ninguém pode esquecer, que é primordial, né? Não menosprezando aquele conhecimento que até há pouco tempo muitas pessoas adoravam dizer conhecimento empírico. É o conhecimento que vem do povo. Como, por exemplo, antigamente, e não tão antigamente, porque isso ainda é muito presente, servia um café, por exemplo, café da tarde. Tinha aquela mesa cheia de frescura. Tá? Como a gente, quando vai na casa de alguém, as pessoas têm os seus... Cada casa, cada família, assim como em cada sociedade, que não deixa de ser uma sociedade, uma família, né? Cada uma tem a sua micro-sociedade, tem o seu costume de servir o café da tarde, aquela mesa bonita, cheia de pão sobre a mesa, uma xícara bonitinha com pires, prato, não tá? Comigo aqui é assim, né? É bem à vontade, sem frescura. Aí tu vai, senta numa mesa dessa, é como chegar numa cidade diferente, onde se cultiva muito a música, e tu não tens nada a ver com música, né? Eu, por exemplo, eu adoro e me dedico muito à arte da oralidade. Trabalho com contação de história desde 1997. É isso. Não, antes. Desde 1997. Porque antes eu já contava história para os meus filhos, desde a minha barriga. Então isso também não deixa de ser uma cultura que eu desenvolvi dentro da minha casa, né? Na tentativa de gerar leitores, pessoas que gostam realmente de ler. Dentro dessa geração, eu talvez tenha sido por influência daquele meu hábito de quando estava grávida, ler para a criancinha que dentro da minha barriga, passar a mão na barriga, como se estivesse passando na cabeça da criaturinha, conversando, lendo, e talvez tenha resultado uma certa influência, né? Porque um adora ler, o outro foge da leitura. Assim chegamos numa cidade onde, naquela cidade ali, o costume deles é a música. Eu chegando lá, eu até que vou gostar, adoro música. Mas se aquilo ficar o tempo todo, tá, batucando na minha cabeça, aquela barulheira toda, eu já caio fora. Se for uma música clássica, passo a noite toda, viro dia e noite ouvindo, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se for uma música sertaneja, aí é só para os sertanejos, né? Porque eu tenho um limite máximo. Então isso aí é porque o meu estilo dentro da arte é mais voltada para o teatro, a narração de histórias, entendeu? É o que eu gosto de fazer, que eu sempre gostei. Quando eu trabalhava, eu levantava de manhã e ia para o trabalho. Trabalhava de manhã num local, à tarde em outro, à noite em outro, e ainda encontrava tempo para me dedicar à arte. Então, quando a gente lida com essa questão de cultura, quando ela está muito forte dentro da gente,
ela, por si só, parece que ela chama, sabe? Ela prende a gente, né? Quando a gente menos se dá conta, está dentro dela. Está lá no meio de uma roda de história, está lá na frente de um palco, necessariamente não dentro de um teatro, mas onde tem uma roda de teatro também, lá a pessoa pode se encontrar de repente assim, né? Isso aí é amor, porque cultura, para te poder preservar esse costume que você aprendeu de repente na família. Eu, por exemplo, não tive esse gosto, não desenvolvi esse gosto dentro da família. Minha família era uma família simples, mas talvez eu tenha tido alguma influência, porque o meu pai era Orível, que foi o segundo Orível que teve aqui na ilha de Santa Catarina. Ele era um artesão do ouro, da prata, da lata, né? Que tudo que se pedia para ele fazia, tudo, anel, desde anel, uma gargantilha, uma tiara, então ele tinha parece assim que ele tinha magia nas mãos, né? É muito lindo assim. E dentro do teatro eu adoro teatro de bonecos, tanto é que quando eu comecei a trabalhar, dar oficinas pedagógicas para confecção de bonecos, manipulação, desde a confecção até a parte de cenário e a parte do roteiro teatral, a parte da apresentação, ninguém nunca me ensinou, eu não aprendi, mas de tantas pessoas perguntar para mim, onde você fez curso, não sei o que, qual é a sua formação em arte, se aquilo, aquele outro. Eu peguei, criei vergonha na cara e pensei assim, já que o povo assim, tem tanta necessidade do conhecimento acadêmico, conhecimento científico, o conhecimento, né? Conhecimento mais organizado, se isso dá algum status para a pessoa, né? Parece que dá, porque as pessoas procuram isso, elas querem saber de onde veio isso de ti, né? E quando tu respondes que nunca fizesse, também parece assim meio, sabe, não fica legal também. É igual uma colega minha, perguntaram para ela lá dando um curso, perguntaram para ela qual era a linha de atuação dela, porque ela estava dando curso para uma plateia de acadêmicos da Unisul, e quando uma professora lá perguntou para ela qual era a linha de atuação, ela disse que não tinha linha, que era a linha dela mesma. Então isso fica meio assim feio de repente quando a gente trabalha com arte e leva a arte como um conhecimento teórico, né, e também acadêmico para dentro, por exemplo, de uma instituição acadêmica. A gente precisa ter um nível de conhecimento em arte, e aí que a cultura ela precisa estar bem organizada, né? Estar bem trabalhada também, porque fazer cultura por fazer, seja música, teatro, contação de histórias, teatro de bonecos, qualquer coisa, até uma colher, por exemplo, isso aqui tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ter uma linha de pensamento, né? E quando eu comecei a pensar seriamente sobre essa necessidade das pessoas querer saber de onde veio esse meu conhecimento, eu criei vergonha na cara e disse, não, eu tenho que procurar alguma coisa e aprender coisas diferentes. E a gente também dentro de uma cultura, a gente não consegue, tem pessoas que conseguem, que se acomodam naquilo ali, né? Mas quando tu tens uma mente, um espírito, uma alma, sei lá, qualquer coisa dentro de nós que tem que nos move, que não deixa a gente ficar na mesmice, a gente tem essa necessidade de estar aprimorando a nossa prática, aprendendo com outros saberes.
E essa aprendizagem ela vai aprimorar o nosso processo criativo. Então, o que eu fiz? Em 2005, eu fui para o Teatro da UFSC, a oficina de teatro permanente da UFSC, e fiquei 3 anos passando por lá, me aprimorando, refinando meu lado teatral. E depois em 2006 também fui fazer curso de contação de história no SESC. Eu tive o privilégio de pegar uma professora ótima, uma mestre na área, a Cleo Busato, que é escritora, contadora de história e atriz. Então, consegui pegar logo assim de início, dentro desse meu processo de estar refinando a minha prática, dentro do cunho de aprendizagem, digamos, acadêmica, eu tive o privilégio de começar com uma pessoa que me deu uma base ótima mesmo. Eu aprendi coisas diferentes e consegui agregar coisas diferentes que fez com que o meu processo criativo se aflorasse mais ainda, né? Dissesse assim para mim, tu é o cara! Aí fui e fiz, então tive em outros grupos teatrais para conhecer outros estilos, que eu tenho essa necessidade. A cultura, quando a gente atua dentro de um determinado nível em que tu tens que ter um cuidado para não cair na mesmice. Por exemplo, eu estava muito na cultura da ilha, estava trabalhando muitas bruxas da ilha. Isso já estava assim me deixando louca. Aí eu comecei a agregar outros conhecimentos e consegui sair daquilo ali, porque era muito cômodo para mim aquilo ali. Então, em arte, em qualquer tipo de arte, seja as novas tecnologias, por exemplo, a pessoa tem que estar se inovando sempre, né? Porque existe dentro daquilo ali um processo criativo. Processo criativo em constante movimento. E esse processo ele tem que ser alimentado. É como um blog. Se você deixa o seu blog parado, as pessoas não vão mais visitar o teu blog porque você caiu na mesmice. Assim, é o teatro, a música, né? Enfim, até um produtor de bananas, por exemplo, ele tem que ter conhecimento para chegar a produzir bananas realmente de qualidade, né? A maçã, o produtor de limão. Aí isso aqui assim, agora falando em cultura, dentro de um olhar mais amplo, antigamente, por exemplo, a gente tinha o pé de limão, em cada casa tinha um pé de limão atrás do quintal. Lá no meio no quintal tinha um pé de limão, aquele limão amarelo, molinho. O tempo foi passando com a agregação de outras culturas, porque outras pessoas foram se aproximando de nós e o povo, por exemplo, até mesmo aqui da cidade, aqui da ilha, a gente ainda tem gente aqui que tem esse costume, que não perdeu, né? Que ainda mantém essa raiz. Mas a maioria, por exemplo, na minha casa, a gente sempre tinha um pé de limão, sempre tinha uma bananeira, não precisava ir para a feira comprar banana. E hoje, o que a gente faz? Tem que ir na feira, né? Tem que ir à feira comprar esse limão duro, que para espremer, tu tem que pegar e surrar ele na mesa, dar cafetada nele, sabe? Dar paulada mesmo, porque o triste é duro, né? E a gente se sente feliz e acha chique usar esse limão, né? A tapioca, por exemplo, no Nordeste, eles ainda mantêm a tradição, ainda mantêm o seu costume de fazer a tapioca lá no engenho, nas casas mesmo, né? A tapioca caseira, que é a mais comum e a mais gostosa. E a gente que não mantém essa tradição, o que a gente faz? A gente vai no supermercado e compra tapioca pronta em pacotes, né? Aí, quem conhece a tapioca original,
E isso que eles dizem que essa daqui é original, tá? Então quem conhece a verdadeira tapioca vai dizer que essa daqui não presta, que aquela é mais gostosa. Quem conhece a bruxa sem máscara vai dizer que a bruxa natural é a bruxa verdadeira, é a mais gostosa, é aquela que desperta medo. Então, cultura é assim, cultura ela agrega, ela necessita de agregar novos conhecimentos, isso na minha visão. Tá? Alguns teóricos até podem concordar que não, mas na minha visão, dentro de do meu aspecto, do meu processo criativo, eu tenho necessidade de estar agregando, de estar sempre refinando as minhas práticas. Caso contrário, se eu cair na mesmice, não serei mais a mesma. Claudete da Mata.